Santa Kate, a Virgem, por John Steinbeck. Em P, como dizem os franceses, no ano de 1300, vivia um homem mau, que possuía uma porca má. Ele era um homem mau porque ria demais nos momentos errados e das pessoas erradas. Ele ria dos bons frades de M. quando eles iam até sua casa para pedir um pouco de uísque ou uma moeda de prata. Ria também na hora do pagamento do dízimo. Quando o irmão Clemente caiu no açude do moinho e se afogou porque não quis largar o saco de sal que estava carregando, o homem mau, Roark, riu tanto que teve até de ficar de cama para se recuperar. Quando se pensa no tipo de risada repulsiva que ele tinha, pode-se compreender como esse Roark era um homem mau e não surpreende que ele se recusasse a pagar seus dízimos e se visse falado para a excomunhão. O problema é que Roark não tinha a espécie de rosto apropriado para exibir uma risada. Era um rosto sombrio, tenso. Quando Roark ria, a impressão que se tinha era de que haviam acabado de arrancar-lhe uma perna e ele estava prestes a soltar um urro. E além de tudo isso, ele ainda costumava chamar as pessoas de idiotas, o que é uma grosseria e uma insensatez, mesmo quando elas, de fato, o são. Ninguém sabia por que Roark era tão mau assim, exceto talvez pelo fato dele ter sido um viandante e ter visto muitas coisas ruins pelo mundo. Vendo-se o ambiente em que a porca má, Kate, cresceu, não é de admirar que ela tenha se tornado o que foi. Há muitos livros escritos sobre como Kate descendia de uma longa linhagem de porcos maus. Como o pai de Kate era um comedor de galinhas, fato do conhecimento geral. Como a mãe de Kate era capaz de transformar a própria prole em refeição, se permitissem. Mas nada disso é verdade. A mãe e o pai de Kate eram porcos bons e decentes, na medida em que a natureza proporciona aos porcos os instrumentos para a decência, o que não vem a ser muito. Não obstante, eles possuíam o espírito de decência, como muita gente boa. A mãe de Kate teve ninhada após ninhada de lindos porquinhos, vermelhos e famintos, tão normais e decentes quanto se poderia desejar. Por aí se vê que a ruindade de Kate não era algo que ela tenha adquirido por herança. Assim, pode-se depreender que ela recebeu tudo do homem chamado Roark. Lá estava Kate, deitada na palha, os olhinhos fechados, o focinho rosado todo pregueado, uma bacorinha tão quieta e boa quanto qualquer outra. Mas só até o dia em que Roark foi até o chiqueiro para dar nomes à ninhada. Você será Brigitte. E você é Rory. Vamos, vire-se, sua diabinha. Você é Kate. E a partir desse momento, Kate tornou-se uma porca má. Na verdade, a pior porca que jamais se viu no condado de P. Ela começou por roubar a maior parte do leite materno. Comprimia as costas contra as tetas que não podia sugar, de tal forma que o pobre Rory, Brigitte e os demais logo se transformaram em nanicos. Não demorou para que Kate fosse 2 vezes maior que os irmãos e irmãs, e também 2 vezes mais forte. E falando em maldade, tentem imaginar algo que possa equivaler ao que Kate fez em seguida. 1 a 1, ela comeu Brigitte, Rory e o resto de seus irmãos e irmãs. Com tal começo, era de se esperar que Kate pudesse cometer quase todos os tipos de pecado. É claro que não se passou muito tempo antes que ela começasse a comer também galinhas e patos, até que, finalmente, Roark interferiu. Ele internou Kate num chiqueiro que tinha uma cerca bem forte, ou pelo menos bem forte do lado dele. Depois disso, as galinhas que Kate continuou a comer
eram dos vizinhos. Era preciso ver o rosto de Kate. Desde o início ela teve a maldade estampada no rosto. Os olhinhos amarelos e diabólicos assustavam qualquer um, mesmo que a pessoa estivesse com uma vareta para bater-lhe no focinho. Kate tornou-se o terror das vizinhanças. De noite, ela escavava um buraco para sair de seu chiqueiro e ia atacar os galinheiros próximos. De vez em quando, uma criança desaparecia e nunca mais se ouvia falar dela. E Roark, que deveria sentir-se envergonhado e triste, ao contrário, ficava cada vez mais satisfeito com o comportamento de Kate. Ele dizia que Kate era a melhor porca que já tivera, que tinha mais inteligência que qualquer outro porco do condado. Depois de algum tempo, espalhou-se o rumor de que era um porco possuído que vagueava à noite pela região, mordendo as pernas das pessoas, cavucando os jardins, comendo os patos. Alguns chegaram mesmo a dizer que era o próprio Roark que se transformava num porco e todas as noites se esgueirava pelas sebes. Tal era a reputação que Roark desfrutava junto a seus vizinhos. Pois bem, Kate já era agora uma porca adulta e chegou o momento dela procriar. O barrão ficou estéril depois da cruza e passou a vagar a esmo pelos campos, com uma expressão triste e desconfiada, aturdido, evitando a proximidade das pessoas, de seus semelhantes e outros animais. Mas Kate foi inchando e inchando cada vez mais, até que uma noite teve sua ninhada. Ela limpou a todos, lambendo-os afetuosamente, de tal forma que qualquer um pensaria que a maternidade finalmente conseguira mudar-lhe os modos. Quando todos os becorinhos estavam limpos e secos, Kate arrumou-os em fila e comeu um por um. Era demais, até mesmo para um homem mau como Roark. Afinal, todo mundo sabe que uma porca que devora a própria prole é pervertida além da capacidade humana de conceber a perversidade. Embora relutante, Roark preparou-se para matar Kate. Ele estava acabando de afiar a faca quando pelo caminho surgiram o irmão Colin e o irmão Paul, na sua peregrinação periódica de cobrança dos dízimos. Tinham sido enviados do mosteiro de M. Não esperavam conseguir nada de Roark, mas achavam que, de qualquer maneira, deviam tentar, como um homem sempre deve fazer. O irmão Paul era um homem forte e magro, com um rosto magro e forte, olhos argutos, a devoção estampada inequivocamente em seu semblante. Já o irmão Colin era um homem baixo e gorducho, com um rosto largo e rechonchudo. O irmão Paul ansiava gozar das graças de Deus no paraíso, mas o irmão Colin era a favor de desfrutá-las aqui mesmo na terra. As pessoas diziam que Colin era um bom homem, enquanto chamavam Paul de um homem bom. Eles sempre iam cobrar os dízimos juntos, porque o que o irmão Colin não conseguia através da persuasão, o irmão Paul arrancava com ameaças e descrições dos fogos do inferno. Roark! Gritou o irmão Paul. Viemos cobrar o dízimo. Você não vai continuar a espojar sua alma no enxofre da maneira como tem feito até agora, não é mesmo? Roark parou de amolar a faca e o brilho de maldade que surgiu em seus olhos era igual ao que se poderia ver nos olhinhos de Kate. Ele começou a soltar uma gargalhada, mas o ruído morreu em sua garganta antes de aflorar. A expressão em seu rosto era a mesma que se estampara em Kate, quando ela estava devorando sua ninhada. Tenho uma porca para vocês, anunciou Roark, guardando a faca. Os irmãos ficaram espantados, pois até aquele momento jamais tinham conseguido arrancar coisa alguma de Roark, que sempre assolava os cães contra eles e ria desbragadamente da maneira como tropeçavam em suas batinas ao correrem para o portão. Uma porca? Disse o irmão Colin, desconfiado. Que espécie de porca?
A porca que está sozinha ali naquele cercado, informou Roark, os olhinhos parecendo ficar amarelos. Os irmãos foram até o cercado e olharam. Viram o tamanho descomunal de Kate, a muita gordura que nela havia. Ficaram incrédulos. Colin não pensou em outra coisa que não os suculentos presuntos que dela se poderia tirar, em todo o toucinho que se conseguiria. Vamos conseguir um bom chouriço para nós por isso, sussurrou ele. Mas o irmão Paul estava pensando nos encômios que receberam do padre Benedict, quando ele soubesse que havia recebido uma porca de Roark. Paul afastou-se e foi perguntar a Roark. E quando nos mandará a porca? Eu não vou mandar coisa nenhuma, gritou Roark. A porca é de vocês. Tratem de levá-la ou ela ficará por aqui mesmo. Os irmãos não discutiram. Estavam por demais contentes por terem conseguido alguma coisa de Roark. Paul passou uma corda pela argola do focinho de Kate e tirou-a do cercado. Por um momento, Kate seguiu-os como se fosse de fato uma boa porca. Quando os três passaram pelo portão, Roark gritou lá de trás. O nome dela é Kate. E a gargalhada que por tanto tempo ficara contida em sua garganta finalmente explodiu. É uma porca excelente, comentou o irmão Paul, um tanto inquieto. O irmão Colin já ia responder-lhe quando algo parecido com uma armadilha de lobo cravou-se na parte de trás de sua perna. Colin soltou um berro e virou. E lá estava Kate, contente da vida, a mastigar um pedaço da batata da perna dele. Uma expressão estampada no rosto que parecia ser a própria imagem do demônio. Kate mastigou lentamente e engoliu. Depois, ela se adiantou para abocanhar outro pedaço da perna do irmão Colin. Mas neste momento, o irmão Paul deu um passo para frente e acertou um violento pontapé na ponta do focinho dela. Se a maldade existia antes na expressão de Kate, agora havia demônios a bailarem em seus olhos. Ela se equilibrou e um resmungo feroz emergiu do fundo de sua garganta. Avançou um instante depois, bufando e rangendo os dentes, como um bulldog. Os irmãos não esperaram por ela. Correram para a árvore mais próxima, cheia de espinhos, e escalaram-na, resfolegando, até finalmente ficarem fora do alcance da terrível Kate. Roark viera até o portão para assistir ao espetáculo. E lá estava parado, rindo de tal forma que eles sabiam que não poderiam contar com a ajuda da parte dele. Lá embaixo, junto à árvore, Kate caminhava de um lado para outro. Ela escarvava o chão, arrancando grandes torrões de terra, numa demonstração de força. O irmão Paul jogou um galho em cima dela, mas Kate destruiu-o em pedacinhos, socando os pedaços na terra, com os cascos afiados, sempre olhando para cima, para os dois, os olhos amarelos oblíquos, como que sorrindo. Os dois irmãos ficaram sentados em cima da árvore, desolados, de cabeça baixa, as batinas apertadas contra o corpo. Você acertou uma boa pancada no focinho dela? Indagou o irmão Colin, esperançoso. O irmão Paul olhou para o seu pé e depois para o focinho duro de Kate. O golpe que dei com o pé podia derrubar qualquer porco, a não ser que fosse um elefante. Não se pode discutir com um porco. Kate rondava a árvore feroz. Por muito tempo, os dois irmãos ficaram sentados ali em silêncio, sombrios, apertando a batina em torno dos tornozelos. O irmão Paul analisou o problema intensamente e finalmente comentou. Diria que os porcos têm a mesma natureza que um leão? Estão mais próximos da natureza do demônio, disse Colin, a voz cansada. Paul impertigou-se no galho e examinou Kate com um interesse ainda maior. Depois esticou seu crucifixo para a frente e berrou com voz tonitruante. A paz de Satanás! Kate estremeceu, como se um vento forte a tivesse sacudido,
mas continuou a rondar a árvore, manifestando toda a sua hostilidade. A paz de Satanás! Gritou Paul outra vez. Novamente Kate estremeceu, mas não se deixou subjugar. O irmão Paul berrou o exorcismo pela terceira vez, mas a esta altura Kate já se recuperara do choque inicial. O efeito foi quase nenhum, exceto o de chamuscar umas poucas folhas secas caídas no chão. O irmão Paul virou os olhos desconsolados para o irmão Colin e anunciou tristemente. É a natureza do demônio, mas não o próprio demônio que está presente. Caso contrário, essa porca já teria explodido. Kate rangia os dentes com um prazer hediondo. Antes de eu ter a ideia do exorcismo, estava pensando sobre Daniel na cova dos leões, murmurou Paul. Será que a mesma coisa funcionaria com uma porca? O irmão Colin ficou apreensivo, argumentando. Talvez haja algumas falhas na natureza de um leão. Talvez os leões não sejam tão hereges quanto os porcos. Toda vez que um homem piedoso se vê metido num lugar difícil de escapar, há um leão lá dentro. Lembre-se de Daniel, lembre-se de Simpson, lembre-se de muitos outros mártires, só para ficar na lista religiosa. Posso me recordar, igualmente, de muitos outros casos de homens que não eram religiosos, como o de Andrócles. Não, irmão, o leão é uma besta criada especialmente para estimular a santidade, uma besta que pode ser enfrentada através da ortodoxia. Se sempre há um leão em todas essas histórias, deve ser porque, entre todas as criaturas, o leão é a menos impermeável à força da religião. Creio que o leão foi criado como uma espécie de objeto de lição. Não resta a menor dúvida de que se trata da besta que mais se presta a parábolas. Mas já quanto aos porcos, não me recordo de qualquer porco conhecido na história que se tenha curvado ante outra força qualquer que não fosse um pontapé no focinho ou uma faca na garganta. Os porcos, em geral, e essa porca em particular, são as bestas mais intratáveis e heréticas da natureza. Sem dar muita atenção à preleção que acabara de ouvir, o irmão Paul continuou. Ainda assim, quando se tem nas mãos uma munição tão boa quanto a igreja, seria uma imensa vergonha não experimentá-la, quer seja num leão, quer seja num porco. O exorcismo não funcionou, mas isso nada significa. Ele começou a desenrolar a corda que lhe servia como cinto. O irmão Colin fitou-o horrorizado. Paul, meu rapaz! Irmão Paul, pelo amor de Deus, não desça para enfrentar essa porca. Mas Paul não lhe estava prestando a menor atenção. Ele terminou de desenrolar a corda e prendeu na extremidade a corrente de seu crucifixo. Depois, inclinando-se para trás até ficar pendurado pelos joelhos, a bainha da batina a lhe cair pela cabeça, Paul foi baixando a corda lentamente, como uma linha de pesca, o crucifixo de ferro oscilando na direção de Kate. Kate se adiantou, escarvando o chão, rilhando os dentes, pronta para arrebatar o crucifixo, derrubá-lo no chão, pisoteá-lo. O rosto de Kate era o rosto de um tigre. No momento em que ela se acercou da cruz, a sombra lhe bateu no rosto. A própria cruz se refletiu em seus olhos amarelos. Kate estacou, paralisada. O ar, a árvore, a terra, tudo parecia estremecer no silêncio expectante, enquanto o bem travava uma luta ferrenha contra o mal. E então, lentamente, duas lágrimas imensas se espremeram para fora dos olhos de Kate. Antes que alguém sequer compreendesse o que estava acontecendo, ela prostrou-se no chão, fazendo o sinal da cruz com o casco direito, grunhindo baixinho de angústia na compreensão da enormidade dos seus crimes. O irmão Paul balançou o crucifixo por um minuto inteiro,
antes de erguer-se novamente para o galho em que estava pendurado. Durante todo esse tempo, Roark ficara observando a cena do portão. A partir desse dia, ele nunca mais voltou a ser um homem mau, sua vida mudando inteiramente desde aquele momento. Ele contou a história que presenciara por vezes incontáveis a todos que estivessem dispostos a ouvi-lo. Roark dizia que nunca vira nada tão sublime e inspirador em toda a sua vida. O irmão Paul ficou de pé em cima do galho, empertigou-se. Depois, usando a mão livre para os gestos, o irmão Paul desfiou o sermão da montanha, num latim impecável e sonoro, para Kate, que rastejava e gemia debaixo da árvore. Quando ele acabou, o silêncio era total e santo, quebrado apenas pelos soluços e fungadelas da porca arrependida. É de se duvidar que o irmão Colin tivesse em sua natureza o verdadeiro estofo de um sacerdote militante, pois nesse momento ele balbuciou: Será? Será que já é seguro descermos agora? Por resposta, o irmão Paul arrancou um pequeno galho da árvore e jogou-o na porca prostrada. Kate soluçou mais alto e ergueu para eles o semblante banhado em lágrimas, do qual todo o mal se desvanecera. Os olhos amarelos refulgiam de arrependimento e da consequente angústia da graça. Os irmãos desceram da árvore, passaram a corda pela argola no focinho de Kate outra vez. E pela estrada fora eles seguiram, com a porca redimida a trotar docilmente atrás deles. A notícia de que eles estavam levando uma porca de Roark correra na frente deles, provocando grande emoção. Assim, quando chegaram aos portões de M, os irmãos Paul e Colin encontraram uma compacta multidão de monges à espera. Todos se acotovelavam, apertando as gorduras de Kate, beliscando as suas bochechas. Subitamente abriu-se uma passagem entre os monges e por ela avançou o padre Benedict. No rosto dele estava estampado um tal sorriso que Colin teve certeza de seu chouriço e Paul do seu encômio. Foi nesse momento que, para horror e consternação de todos os presentes, Kate avançou até a pequena fonte ao lado da porta da capela, meteu o casco direito na água benta e fez o sinal da cruz. Houve um instante de silêncio profundo, que foi rompido pelo padre Benedict com voz firme e furiosa. Quem foi que converteu essa porca? O irmão Paul deu um passo para a frente. Fui eu, padre. Você é um tolo, declarou o abade. Um tolo? Mas pensei que ficaria satisfeito, padre. Você é um tolo, repetiu o padre Benedict. Agora não podemos mais matar essa porca, porque ela é cristã. Há mais alegria no céu, começou a recitar o irmão Paul. Cale-se, disse o abade. Este ano há um excesso de cristãos, mas estamos com escassez de porcos. Seria preciso um volume inteiro para falar dos milhares de leitos de doentes que Kate visitou, do conforto que levou a palácios e cabanas. Ela sentava-se ao lado dos leitos dos enfermos e seus olhos dourados proporcionavam alívio aos sofredores. Por algum tempo, pensou que, por causa do seu sexo, ela deixaria um mosteiro e entraria num convento de freiras, a fim de evitar que as línguas ímpias do condado suscitassem o inevitável escândalo. Mas, como observou o próprio abade, bastava olhar para Kate para se ficar absolutamente convencido de sua pureza. A vida subsequente de Kate foi uma longa sucessão de bons feitos. Mas foi somente na manhã de um dia santificado, tempos depois, que os irmãos começaram a desconfiar que abrigavam em sua comunidade uma santa. Na manhã em questão, enquanto hinos de alegria e boas graças saíam de uma centena de bocas piedosas, Kate levantou-se de seu lugar, avançou até o altar e, com uma expressão de êxtase angelical estampada no rosto, girou como um peão na ponta de sua própria cauda durante 1 hora e 45 minutos.
Os irmãos ali reunidos contemplaram a cena com espanto e admiração. Ali estava um exemplo admirável de que uma vida santa pode alcançar. A partir desse dia, M transformou-se num local de peregrinação. Longas fileiras de viajantes entravam no vale e paravam nas tavernas mantidas pelos bons irmãos. Diariamente, às 4 horas da tarde, Kate saía pelos portões do mosteiro e abençoava a multidão. Se havia algum aflito com escrofulose ou triquina, Kate tocava-o e a cura era instantânea. Exatamente 50 anos depois de sua morte, Kate foi incluída no calendário dos eleitos. Foi apresentada a proposta de que ela deveria ser chamada Santa Kate, a Virgem. Contudo, uma minoria alegou que Kate não tinha sido virgem, já que, em seus dias de pecado, gerara uma ninhada. O grupo oponente retorquiu que isso não fazia absolutamente a menor diferença. Bem poucas virgens, disseram eles, eram de fato virgens. Para evitar a dissensão no mosteiro, uma comissão foi apresentar o problema a um barbeiro douto e justo, tendo todos concordado anteriormente que acatariam a decisão dele. É uma questão delicada, disse o barbeiro. Pode-se dizer que existem duas espécies de virgindade. Há quem sustente que a virgindade consiste exclusivamente numa pequena porção de tecido. Se a mulher ainda possui tal tecido, então é virgem. Se não possui, não mais o é. Ora, tal definição apresenta um grave perigo para a própria base da nossa religião, já que não há como diferenciar entre a graça de Deus a romper esse tecido por dentro e a maldade do homem a rompê-lo pelo lado de fora. Por outro lado, há a virgindade por intenção. Por essa definição, admite-se a existência de muito mais virgens do que pela primeira. Mas aqui novamente se apresentam algumas dificuldades. Quando eu era muito mais moço, às vezes eu saía de noite a passear com uma jovem pelo braço. E cada uma delas que saiu comigo era uma virgem por intenção. A se aceitar a segunda definição, então não resta a menor dúvida de que até hoje elas ainda o são. A comissão foi embora, satisfeita com a conclusão. Não havia a menor dúvida de que Kate fora uma virgem por intenção. Na capela de M há um relicário incrustado de joias, com adornos de ouro. Dentro, sobre um leito de cetim escarlate, repousam os ossos da santa. Há pessoas que vêm de muito longe para beijarem o relicário e, depois de fazê-lo, partem deixando os seus problemas para trás. Já se constatou que a santa relíquia cura cólicas menstruais, lombriga e pelada. Há o caso de uma mulher que visitou a capela e foi curada das 3 coisas ao mesmo tempo. Ela declarou que, no instante em que encostou o relicário no rosto, seus cabelos voltaram a crescer. As cólicas cessaram e os intestinos deixaram de atormentá-la. E um quisto cabeludo que ela tinha de nascença desapareceu para nunca mais retornar.